E agora vamos ao sorteio do próximo livro. Vou pegar meu potinho. Atualmente só temos aqui agora 2 papeizinhos, tá? Então em breve começará a segunda temporada desse projeto. E o livro será o Nós, do Zamiatin. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. E esse é mais um vídeo do projeto Livro Presente, um projeto que eu criei para evitar que os livros que eu ganho de presente fiquem parados na estante por muito tempo. Então, após cada leitura, eu trago a minha opinião sobre o livro e no final do vídeo eu sorteio a próxima leitura do projeto. E como vocês viram aí na introdução, chegou a vez do Nós, do Yevgeny Zamiatin. E quem me presenteou com esse livro foi o André, um inscrito muito querido, é bastante presente aqui no canal, está sempre curtindo, comentando, incentivando o meu trabalho. Então, André, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre e por esse livro incrível, que eu já adianto que lá no fim do ano provavelmente figurará entre as melhores leituras de 2025. E o Nós se passa em uma sociedade futurista, no século 26, uma sociedade totalmente coletivizada e formada a partir do que restou da humanidade após uma grande guerra. E essa guerra durou 200 anos e foi tão devastadora que apenas 2% da população sobreviveu. Então, reunida em um local isolado e protegido do mundo exterior por um enorme muro verde, essa sociedade, chamada de Estado Único, é controlada com mão de ferro pelo benfeitor. Então essa sociedade tornou-se perfeita, a ponto de não mais ser formada por indivíduos com pensamentos particulares. E nessa sociedade os indivíduos nem são considerados pessoas, tanto que são chamados de números. E os seus nomes são códigos formados por uma letra, consoantes para homens e vogais para mulheres, seguido de alguns algarismos. Então, nessa sociedade perfeita, todos são iguais, têm suas vidas e atividades controladas nos mínimos detalhes, todas as atividades são coletivas e observadas por todos. Até os prédios residenciais são inteiramente de vidro. Então você sempre vê tudo o que seus vizinhos estão fazendo e da mesma forma eles a você. E de acordo com um documento chamado Tábua de Horas, todos os horários são controlados, todos acordam à mesma hora, fazem as mesmas atividades ao mesmo tempo, vão para o trabalho e até os momentos de lazer são programados, como caminhadas ao redor do local de trabalho, que parece mais um desfile militar, porque é tudo ordenadinho. As únicas exceções são 2 horas individuais por dia, em que aí sim você pode fazer alguma atividade própria, como ler ou se encontrar com alguém, mas sempre à vista de todos. A única atividade que ainda permite um mínimo de privacidade é o sexo. Então, nesse momento, você abaixa uma cortina no seu quarto que impede a visão dos outros. Mas, mesmo assim, é uma atividade mecânica, com duração determinada, só com algumas pessoas que estão cadastradas numa caderneta cor-de-rosa que cada um tem. E ainda assim é necessário pegar autorização com o porteiro do prédio, que é um funcionário do Estado Único, claro, para poder fechar as cortinas de tal a tal horário. Então, tudo realmente muito controlado. Mas mesmo assim, todos os números são felizes e orgulhosos de pertencerem a essa sociedade e a se submeterem sem questionar a todas as determinações do Estado Único. Porque ele salvou a humanidade da destruição e proporciona essa enorme felicidade a eles. O único direito dos números é o de ser castigado. E por ser o único direito, tem um valor imenso. Nenhum dos números abre mão dele quando, porventura, fazem algo considerado inconveniente pelo governo. Mas, mesmo com essa mentalidade já totalmente subjugada, ainda assim, há entre eles, entre a população, disfarçados, alguns espiões do governo, chamados guardiões,
que tem o objetivo de relatar ao Estado Único qualquer atividade irregular ou suspeita dos números. E esses delatores são admirados, né, exaltados pelos números, porque graças a eles, ideias potencialmente subversivas são imediatamente sufocadas e a ordem se mantém. E o livro é narrado em primeira pessoa pelo D503, que é um matemático, engenheiro espacial, e é o principal responsável pela construção da Integral, que é uma nave espacial que será lançada em breve, com o objetivo de atingir outras civilizações e levar para elas, né, as maravilhas do Estado Único e fazê-los ver o que eles estão perdendo em não se submeterem a ele. Então ele está escrevendo tudo o que acontece com ele para ilustrar a essas civilizações como a vida aqui é perfeita, e essas anotações então formam o livro que estamos lendo. E já a partir do título fica demonstrado que para o narrador a coletividade é mais importante que o indivíduo. E ele ressalta que mesmo que ele esteja contando uma experiência individual, os seus pontos de vista são os mesmos do Estado Único. As suas experiências são as mesmas do restante da sociedade, e chega a ser irônico, né, pensar que o narrador, mesmo se vendo como um indivíduo igual a todos, igual ao próprio governo, na verdade de livre ele não tem nada, né, é inteiramente subordinado à ditadura do todo-poderoso benfeitor. Então, certo dia, enquanto está passeando, né, com a sua parceira íntima, a O90, lembremos que esses relacionamentos íntimos não incluem necessariamente nenhum sentimento amoroso, né? Então, o D503, durante esse passeio, conhece a I330, que é um número feminino que, né, irá dar um jeitinho ali de ter vários encontros com o D, e encontros cada vez mais provocativos no sentido de ir contra as diretrizes do sistema, culminando com uma visita à Casa dos Antigos, que seria aí uma residência preservada da nossa atualidade, né, do período antes da Guerra dos 200 anos. Uma espécie de museu conservado para mostrar àquelas pessoas como o modo de vida anterior era precário. Então, a partir dessa visita, ele se torna obcecado pela I, né, vai transgredindo outras regrinhas, uma a uma, e isso causa uma espécie de ruptura na mente dele, né, que é muito lógica e racional, e ele começa a se sentir culpado, a ter sensações estranhas, né, como sonhar, por exemplo, que é uma coisa que eles não fazem mais. Ele começa a achar que está doente, vai ao médico, e o médico o diagnostica com uma das piores doenças daquela sociedade. Ele tem uma alma. Então, pressionado ao mesmo tempo pela I, pela ex-parceira, a O, que agora se sente rejeitada, e pela sua própria consciência, né, que o acusa de ser um traidor do Estado Único, ele começa a mergulhar cada vez mais fundo num caos interior, né? Ora tendo atitudes arriscadas e proibidas, como engravidar a O sem autorização do Estado, ou decidindo acabar com aquilo tudo e voltar a ser o cidadão exemplar que sempre foi. Então ele passa a ter, né, atitudes bastante contraditórias. E em meio a tudo isso, nós vamos acompanhando também alguns acontecimentos coletivos, como uma execução pública, né, que é uma grande cerimônia em que o criminoso, que foi condenado por ter blasfemado contra o benfeitor, é pulverizado instantaneamente em público, sobrando apenas uma pocinha de água destilada, enquanto um poeta, né, declama seus versos que exaltam, né, o Estado Único. Nessa época os poetas ainda existem, mas agora são funcionários públicos fazendo poesia, né, esse tipo de poesia sob encomenda. Uma outra cena magnífica é o dia das eleições, que aqui é conhecido como o dia da unanimidade, em que o benfeitor, pelo enésimo ano consecutivo, será reeleito como líder supremo. Escutem só o nível do negócio.
O significado das eleições é muito mais simbólico que qualquer outra coisa. Recordamos que somos um grandioso e único organismo de milhões de células. Os que são a favor, peço que levantem a mão. Ouviu-se o farfalhar de milhões de mãos se levantando. Os que são contra, este era o momento mais solene da celebração. Todos se mantinham sentados, imóveis, inclinando alegremente a cabeça ao julgo benéfico do número dos números. Mas, apesar de tudo parecer perfeito, dá para perceber uma certa tensão no ar, né, de que algo diferente e inesperado está para acontecer. E esse fato é ressaltado pela grande quantidade de guardiões à paisana espalhados por toda parte, que agora, né, passam a ser vistos com mais frequência. Eu não vou falar mais nada, né, para não revelar demais, mas muita coisa ainda irá acontecer até o final do livro. E é óbvio que, com um enredo assim, esse livro não passaria pela rigorosa censura soviética, né, apesar de não conter nenhuma citação explícita ao regime comunista. Segundo os estudiosos, nem poderia haver, né, porque o livro é anterior aos desmandos do Stalin. Mas mesmo assim ele foi considerado inadequado para publicação no país e só foi lançado na Rússia em 1988, né, mais de 60 anos depois de escrito. Mas alguns originais conseguiram sair do país e em 1924 surgiu uma edição em inglês, né, lançada nos Estados Unidos, além de uma ou outra cópia em outros idiomas circulando na Europa. Uma dessas cópias, em francês, chegou até o George Orwell, que escreveu uma resenha sobre ela. E há registros de que ele teria dito que iria utilizar esse livro como modelo para o seu próximo romance. Então, Nós não foi a primeira distopia, né? Há quem diga que a ideia central foi baseada em um conto do Jerome K. Jerome, né, um escritor vitoriano. O conto chama A Nova Utopia, é de 1891. E também em um livro do Jack London, de 1900, chamado O Tacão de Ferro. Mas o Zamyatin foi bastante inovador, né, na extensão e no detalhamento dessa sociedade. Sem dúvida, influenciou muitos que vieram depois. É inegável que esse livro tem várias semelhanças com o 1984 do Orwell, mas o desenvolvimento das duas histórias é bem diferente. O curioso é que a realidade em 1984, né, é bem mais sombria, embora aqui em Nós a opressão do Estado ainda é mais rigorosa ainda. Então, por isso, apesar de ter sido escrito muito antes, né, essa história do Nós se passa muitos séculos depois. Enquanto lia, eu imaginei Nós como uma espécie de sequência do 1984. Quem já leu, né, em 1984, o mundo está numa guerra permanente, e eu imaginei essa guerra como a tal guerra dos 200 anos mencionadas no Nós, né, que teve um fim catastrófico e aí então gerou essa humanidade do futuro, né, muito menor e absolutamente mais controlada. Em 1984, ainda haviam resquícios de individualidade, né, grupos sociais diferentes, divisões políticas, mas aqui em Nós não, né, a dominação é total, né, já vem de tanto tempo e é tão efetiva que todos, ou quase todos, se submetem a ela sem questionar e ainda acreditam que vivem no melhor dos mundos. E essas duas obras têm tanto em comum que até um filme foi feito unindo as duas. Ele se chama 1984, mas junta as duas histórias numa narrativa única. Infelizmente é um filme russo, né? Parece uma obra meio experimental. Eu fiquei bem interessado, mas não consegui encontrá-lo para assistir, né? Mas de qualquer maneira eu deixo o link do trailer na caixa de descrição para quem quiser ter uma ideia. E além dessa adaptação misturada, né, existe uma outra, só do Nós, também russa, né, com lançamento anunciado para 2021, mas que nunca
foi exibida. Depois disso não se ouviu mais falar nela, né? Não se sabe por quê. O trailer também estará na caixa de descrição. Então, só por essas polêmicas, já dá para perceber que esse é um livro que vale muito a pena ser lido, né? A leitura é fácil, bem mais simples do que eu esperava, né? No início a gente estranha um pouco, porque como toda distopia, né, há todo um estranhamento com a ambientação, até que nós começamos a entender o funcionamento daquela sociedade. Mas depois dos primeiros capítulos, né, que aliás não são capítulos, são anotações, a coisa flui e a gente fica empolgado, né, por toda a aura de segredo que envolve a I-330 e com o desenrolar da história, que se torna bem agitada e com algumas surpresas. Eu fiz a leitura nessa edição da Editora 34, né, tradução de Francisco de Araújo, dentro da coleção Narrativas da Revolução, que é uma coleção que traz obras raras publicadas nos primeiros anos da União Soviética. Essa edição traz um texto de apresentação da coleção e um pós-fácil do Cássio de Oliveira, né, que é exclusivo dessa edição, e traz também uma breve biografia do Zamiatin. Além dessa, existe no mercado a edição da Aleph, né, com essa capa aí duvidosa, mas uma edição que traz como diferencial a resenha do George Orwell. Então, se você se interessou por alguma das duas edições, quiser adquiri-las, os links para compra estão na caixa de descrição. E utilizando esses links, a sua compra gera uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição ou um projeto social. Então você não paga nada mais, adquire um ótimo livro e ainda ajuda alguém necessitado. Então eu conto com a sua ajuda, né, deixando desde já o meu muito obrigado. E agora vamos ao sorteio, né, do próximo livro do projeto Livro Presente. No último vídeo eu falei que só restava mais um papelzinho, mas eu não percebi que um havia caído do pote. Então nós temos aqui, ó, dois concorrentes. Então, o vencedor é Inglaterra, do... Só um instante que deixa eu pegar ele, ver se eu encontro ele aqui. Tá aqui. Um livro do Julian Barnes, foi presente das Primas Veras, tá? E esse livro aqui, pelo pouco que eu sei dele, é uma criação de uma espécie de parque temático, de uma ilha, alguma coisa nesse sentido, que una um milionário, parece, que quer fazer nesse local juntar nesse local tudo que é reconhecido mundialmente como típico da Inglaterra e que agora já não existe mais, né? Porque a Inglaterra, como todo o restante do mundo, está assim, perdendo a sua identidade cultural. Então eu acredito que seja um livro bem irônico, né? Bem engraçado, né? E estou bem ansioso para ler. Então em breve sai a resenha dele e a gente conversa sobre ele aqui no Livros e E-Books. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha incentivado vocês a conhecerem, né, o Nós, essa grande obra. Então deixem seus comentários aqui embaixo, que eu vou adorar ler, responder a todos. Não esqueçam também da curtida, que tudo isso me ajuda bastante na divulgação do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.